Olá, sejam bem-vindos ao Catarses, um podcast sobre a psicologia materialista dialética. No episódio de hoje, buscaremos conhecer um pouco mais da forma como Chereshevsky experiencia o mundo. Como ele se relaciona com as coisas, com as pessoas, com as palavras e como a sua mente funciona diante das peculiaridades da sua atividade psíquica e da sua relação com o mundo. Lembrando a todos que o Catarses é um projeto voluntário que só se mantém pelo apoio dos ouvintes e leitores. Você pode contribuir com o Catarses financeiramente através do Apoia-se ou pontualmente por Pix. Para aqueles que contribuem no financiamento coletivo a partir de R$ 5,00, os roteiros estarão disponíveis com as referências bibliográficas completas e indicações de leituras. E para aqueles que contribuem com R$ 15,00 ou mais, terão acesso antecipado aos episódios do podcast, além de várias outras recompensas. Eu agradeço imensamente a todos que possibilitam a manutenção e existência do Catarses e espero que gostem do episódio. O indivíduo vive num mundo de pessoas e coisas. Ele vê objetos, ouve sons, apreende o sentido das palavras. As experiências de Chereshevsky eram como as de qualquer homem comum, ou o seu mundo terá sido muito diferente do nosso? Com essas palavras, Luria nos introduz a uma realidade tão distinta da comum que, em alguns momentos, nos perguntamos se o mundo de Chereshevsky é o mesmo que compartilhamos. A psicologia materialista dialética parte, pois é materialista, da existência de um mundo objetivo independente da nossa consciência, e que é passível de ser conhecido e compreendido. No entanto, não é um materialismo ingênuo, que acredita que o conhecimento sobre a realidade é formulado apenas a partir do que captamos através dos nossos sentidos, ainda que os nossos sentidos sejam o ponto de partida de todo o conhecimento. Alexei Leontiev, em um dos seus últimos escritos, um rascunho intitulado A Imagem do Mundo, discorreu sobre o problema da percepção no ser humano. Na relação entre o mundo e a percepção sensorial por um organismo, este captará a imagem do mundo a partir da sua constituição psicofísica. Diferentes seres, com diferentes receptores sensoriais, terão, por assim dizer, uma imagem distinta do mundo. O mundo captado por um inseto, por um cachorro e por um ser humano é diferente, apesar do mundo ser o mesmo em todos esses casos. É essa unidade contraditória entre o ser e a realidade externa que produz imagens do mundo distintas. Assim, a experiência sensorial possui aquele atributo que Leontiev chama de modalidade. Um objeto é percebido através da visão, do tato, etc., que confere determinadas sensações e propriedades. No caso do ser humano, para além da sua organização psicofísica, senso-perceptiva, também lidamos com o que Leontiev chama de uma quinta quasi-dimensão, o significado. Atribuímos sentidos, símbolos, signos, ou seja, todo um campo semântico que permite com que o eu perceba em um objeto não apenas as suas qualidades físicas, suas dimensões espaciais, mas também seu significado. Esse conjunto de informações e sensações se combinam de determinada maneira a partir da constituição psicofísica dos sujeitos, formando então uma determinada imagem. Tal é, de diferentes formas, para diferentes sujeitos que possuem diferentes constituições senso-perceptivas, cognitivas, semânticas, etc. Essa imagem é, portanto, o produto da interação entre um determinado organismo, com seu aparato sensorial e seu sistema semântico, e o mundo real, preenchido de coisas e objetos. No entanto, não estamos aqui falando da experiência humana em geral, nem de tipos específicos de constituições psicofísicas. Falamos de um sujeito concreto, Solomon Chereshevsky. Os princípios gerais destacados anteriormente não são negados na experiência senso-perceptiva de Chereshevsky, mas adquirem particularidades próprias, devido à especificidade da sua constituição, mas especificamente da sua sinestesia e da sua capacidade de produção de imagens
mnemônicas vivas e estáveis. Nesse episódio, portanto, abordaremos justamente qual é a imagem do mundo formado por Chereshevsky, focando, assim como Luria fez em sua obra, na sua relação com pessoas, coisas e palavras. Uma experiência humana comum é a vaguez de lembranças dos primeiros anos da nossa vida. Comumente, temos apenas uma sensação quase onírica da nossa primeira infância. Talvez uma ou outra imagem que tenha retido características e qualidades mais estáveis. Mas essa é mais a exceção do que a regra. Isso se dá, entre outros motivos, pelo estágio do desenvolvimento do nosso organismo, em especial do desenvolvimento cerebral, e porque ainda não adquirimos uma das principais ferramentas mnemônicas, que é a fala. Esta contribui para a cristalização de determinadas imagens que são suplementadas por formas elementares de significação e codificação. No caso de Chereshevsky, vimos em episódios anteriores que sua memória se sustenta pela qualidade e estabilidade das imagens figurativas e visuais que ele consegue produzir e pelas sensações sinestésicas complementares. E é exatamente esse conjunto de elementos que encontramos no seu relato sobre sua própria infância, como o trecho a seguir demonstra. Eu era muito pequeno então, talvez nem tivesse 1 ano. O que me vem à cabeça mais claramente é a mobília do quarto. Não toda ela, não me lembro disso direito, mas o canto do quarto onde ficava a cama de minha mãe e meu berço. Lembro-me que o papel de parede do quarto era marrom e a cama branca. Posso ver minha mãe tomando-me nos braços, e em seguida ela me deita novamente. Sinto movimento, um sentimento de calor, depois uma desagradável sensação de frio. Em outros momentos do seu relato aparecem com mais frequência não descrições objetivas como a parede do quarto era marrom, mas algo mais próximo do campo das sensações. Em determinado momento, Chereshevsky relata uma sensação ruim de dor ou desconforto e acredita que era de quando era limpado, uma ação feita, segundo ele, sem muito cuidado. Em outra passagem, relata da sensação de quando foi vacinado contra a varíola, da neblina e das cores que eram produzidas no seu campo visual, da imagem sinestésica produzida pelo próprio choro, da sensação de calor seguido do frio, quando urinava no berço, entre tantas outras coisas. Como deve ser vivenciar e rememorar tantas sensações e ao mesmo tempo ter tão pouco suporte cognitivo, semântico, afetivo para lidar com todas essas sensações e lembranças? Como deve ser chorar, ver o próprio choro e se assustar com ele, produzindo ainda mais choro? Se Chereshevsky adulto traz já uma carga de sofrimento pela sobrecarga de imagens produzidas por sua mente, como deve ter sido vivenciar isso na infância, sem entender o que acontecia com ele? Não cabe aqui avaliar quão fidedignas essas imagens eram com os eventos reais, mas é evidente que desde cedo há uma confusão sinestésica que elimina qualquer linha divisória entre sensações, algo que afeta em grande medida sua relação com o mundo. Por exemplo, quando vai em um restaurante com música, a música afeta o sabor da comida, podendo trazer uma experiência sensorial muito mais rica. Claro, isso nem sempre é positivo, como o trecho a seguir demonstra. Certa vez, fui comprar sorvete pensando que iria sentar-me lá e comê-lo sem ter de ouvir esse som, o som do bonde andando. Aproximei-me da vendedora e perguntei-lhe que tipos de sorvetes tinha. Sorvetes de frutas, disse ela, mas respondeu num tom que um monte de carvão e cinzas escuras jorrou de sua boca e desisti de comprar qualquer sorvete depois de ela ter respondido dessa maneira. O paladar e as preferências culinárias de Chereshevsky se tornaram muito mais específicas por conta disso. Segundo ele, o que ele vai comer é definido pelo nome da coisa, pelo som da palavra. A maionese, que em russo se pronuncia maionese,
tem seu sabor arruinado porque a letra Z tem um gosto desagradável. Claro que essas sensações confusas apresentam peculiaridades na sua relação com as pessoas. Sua mãe, por exemplo, durante sua primeira infância, era uma mancha embaçada e uma sensação desagradável. Por ser um dos filhos mais velhos, era comum que Chereshevsky ajudasse a colocar os irmãos para dormir. O relato mostra o quanto a sua sinestesia afetava sua relação com o mundo. Tinha 10 ou 11 anos e estava embalando minha irmã para fazê-la dormir. Já havia cantado todas as músicas que eu conhecia. Tinha de cantar em voz alta, pois é preciso estar nebuloso para que alguém consiga dormir. Mas por que ela estava demorando tanto para dormir? Fechei os olhos e tentei sentir por que ela não conseguia adormecer. Acabei adivinhando o motivo. Talvez fosse também devido a um zouk. Então peguei uma toalha, coloquei-a sobre seus olhos e ela adormeceu. Esse trecho é bastante exemplar por vários motivos. Em primeiro lugar, a necessidade de cantar em voz alta para produzir uma neblina. Provavelmente era a sua própria cantoria em voz alta que mantinha a irmã acordada e assustada, mas como a imagem produzida por Chereshevsky era diferente, a neblina visual e auditiva era necessária para que o sono viesse, porque foi assim na sua infância. Em segundo lugar, o fechar os olhos e tentar sentir por que sua irmã não adormecia, sua tentativa de penetrar na consciência do outro e, por último, a sua explicação, o zouk. Zouk significa besouro em russo. Em um relato anterior sobre a sua infância, ele associa uma grande mancha negra na parede do pinico com um besouro, ou um zouk, e que lhe produz um medo infantil difuso. Entendendo que o que mantinha sua irmã acordada era o medo de ter visto algo, colocou a toalha sobre seus olhos, para que ela não pudesse mais ver o zouk. Não sabemos exatamente o que Chereshevsky viu, se uma mancha, um inseto ou qualquer outra coisa, mas a sensação que isso provocou, o medo que provocou e a associação da palavra à imagem caracterizam um dos principais traços da mente de Chereshevsky. Tivemos alguns lampejos do impacto que as imagens e sensações produzem sobre a experiência semântica de Chereshevsky. Mas esse é um fato que precisamos explorar com mais calma para compreender toda a complexidade da imagem no mundo que ele produz. Voltemos ao zouk. Essa palavra que significava besouro, mas que no relato da situação com sua irmã reapareceu com aparentemente outro significado. O termo não passou despercebido pelo próprio Luria, que solicitou que Chereshevsky explicasse melhor a palavra para ele. Um zouk é um pedaço denteado no pinico. É um pedaço de pão de centeio. E à noite, quando você acende a luz, isso também é um zouk. Pois o quarto todo não fica iluminado, apenas uma pequena área, enquanto todo o resto permanece escuro. Um zouk. Verrugas também são um zouk. Agora, vejo-as ao sentar-me diante de um espelho. Há barulho, risadas. Meus olhos me olham do espelho, escuros. Eles também são um zouk. Um pedaço de carvão, isso também é um zouk. E quando as pessoas servem chá com desleixo e os pingos caem fora da xícara e vão parar no pires, isso também é um zouk. Vemos então que para Chereshevsky as palavras possuem um amplo espectro de significados. Elas não representam apenas uma coisa, mas toda uma variedade de sentidos distintos. Esse não é um fenômeno incomum. Pelo contrário, é bastante visto na infância, em crianças que estão se apropriando de um repertório verbal e que acabam delimitando um amplo espectro de fenômenos a um único termo. No entanto, no caso de Chereshevsky, há ainda um processo mais complexo. Há alguns episódios comentamos sobre como as palavras são junções de sons e significados. Apesar da importância da sonoridade para uma palavra falada,
a verdade é que o som é um elemento menos importante na comunicação e transmissão da informação, no sentido da palavra. Isso pode ser verdade para a maioria das pessoas, mas não é para Chereshevsky. Devido às suas características psíquicas mais marcantes, a sinestesia e a capacidade de criação de imagens figurativas intensas, o som das palavras é carregado de uma série de componentes adicionais, que não existem para a maioria das pessoas. Lembremos da situação em que Chereshevsky intenciona tomar um sorvete, mas desiste ao ver cinzas e carvão na voz da vendedora. Não só isso, mas determinadas letras possuíam sons que poderiam ser mais ou menos agradáveis, que poderiam desencadear sensações em outras esferas sensoriais ou mesmo trazer à mente imagens completamente novas. Em determinado relato, Chereshevsky comentou da vez em que solicitou biscoitos, ou korzyki em russo, mas que o garçom trouxe pães macios, o que lhe causou bastante desconforto, pois os sons de R e Z nos biscoitos são duros, crocantes, cortantes. Para Chereshevsky, o som e o sentido das palavras tinham de possuir uma correspondência exata. Como sons, letras e palavras evocavam imagens e sensações específicas, muitas vezes ele se via diante de objetos que não representavam a imagem produzida pelo caleidoscópio imagético e sensorial da sua mente. Tomemos o exemplo da palavra porco, que em russo significa svinia. Agora, pergunto-lhe, isso pode realmente designar um porco? Svinia é tão fino, tão elegante, mas que diferença quando você diz kravronia, em russo, porca, ou kazer, em Yiddish, porco. É isso mesmo. O som K me faz pensar numa barriga gorda e oleosa, uma pele áspera cozida em barro seco, um kazer. Esse tipo de colocação é comum nos relatos de Chereshevsky. Para ele, o som de uma palavra tem uma forma e uma cor distintas, o significado outra forma e um peso particular. Soa diferente. Imaginem comportar todo esse conjunto de sensações dentro de uma palavra, que deveria representar exatamente um objeto. No início do episódio, comentamos sobre a imagem do mundo. A forma como sentimos e percebemos o mundo produz uma determinada imagem da realidade, e que diferentes espécies e organismos podem produzir imagens distintas do mundo com base em diferentes modalidades. Para o ser humano, possuímos aquilo que Leontiev denominou de quasi-dimensão, o significado, o sistema semântico. Como há uma constituição psicofísica mais típica, podemos dizer que para nós há uma correlação coerente entre as modalidades pelas quais entramos em contato com o mundo externo e os significados sociais que elaboramos sobre o universo de objetos. No entanto, para Chereshevsky, a imagem do mundo produzida era bastante distinta, e as palavras atribuídas aos objetos, que para nós é uma correlação coerente, para ele é artificial, pois as palavras trazem sensações distintas. Os sons representam mais para ele do que para nós, e diante de um universo semântico que existe desde antes independente dele, essa incongruência gera mais desconforto e confusão. Se levarmos em conta a variedade de idiomas e línguas existentes, a coisa se torna ainda mais confusa. Em diversos momentos, Chereshevsky traz palavras em russo e em Yiddish, devido à sua família e formação judaica. E em diversos momentos fica evidente que palavras distintas em idiomas distintos para o mesmo objeto podem ora se aproximar, ora se afastar da sensação coerente produzida pelo mnemonista. Mesmo palavras que, para nós, são sinônimos, para ele representavam uma grande dificuldade. Por exemplo, ladrão e escroque,
Isso é, um sujeito que se apossa de bens alheios por meios ardilosos ou fraudulentos, ou seja, um sinônimo de ladrão. Para Chereshevsky, no entanto, o ladrão é um sujeito muito pálido, de faces chupadas, e tem uma expressão torturada no rosto. Perambula sem capuz, e seus cabelos parecem palha. Veste-se pobremente e tem os bolsos rasgados. É uma palavra tão cinzenta. Quanto a escroque, em russo, zhulik, é outra coisa. É um sujeito de rosto cheio e brilhante. Tem uma cicatriz sobre um dos olhos, e seu olhar é lascivo. Quando eu era pequeno, pronunciava Zulik. Então, ele me parecia pequeno, forte e musculoso, e o som de Z era como o zumbido da mosca. Mais tarde, quando percebi como realmente se pronunciava a palavra, o sujeitinho que eu via cresceu. Há também o Ganef, em Yiddish ladrão. Ele aparece no começo da noite, quando está escurecendo e você ainda não acendeu as luzes. Ouve-se um estalido e ele já roubou um pedaço de pão da prateleira. Eu podia sentir pena de um ladrão, mas de um Ganef nunca. E podia ser piedoso com um Zulik, mas com um Julik, o quê? Aquele tipo asqueroso? Para as outras pessoas depende de como o sujeito estiver vestido. Para mim, é uma questão da impressão que seu rosto me passa. A sua linha de raciocínio, no fundo, não se diferencia muito da nossa. Um olhar preconceituoso verá dois indivíduos com aparências distintas e estabelecerá juízos sobre eles. Quem é o ladrão? Quem se aparenta mais com um sujeito violento, capaz de furtar? E quem furta para sobreviver, para lutar pela própria vida, enquanto outros roubam pelo prazer do ato. Toda uma série de juízos pode ser formulada pelo simples olhar para os trejeitos, roupas e características físicas dos sujeitos. Para Chereshevsky, o mesmo acontece. Só que todas essas características estão, de certa forma, embutidas no próprio som das palavras. Se é possível para o ser humano estabelecer juízos e preconceitos acerca da aparência física das pessoas, para Chereshevsky isso acontece com a própria palavra, que faz emergir toda uma série de sensações e imagens. E quanto aos nomes? Se palavras são capazes de desencadear toda uma série de sensações em Chereshevsky, o que dizer dos nomes pessoais que as pessoas possuem? Será que encontramos a mesma sensação de incongruência? Lembremos também que, em russo, um mesmo nome pode ter toda uma série de variações. Por exemplo, o diminutivo de Mikhail é Misha, o de Nikolai é Kolya, o de Alexander é Sasha, e assim por diante. E um mesmo nome pode ter toda uma série de diminutivos e variações. Vejamos, por exemplo, o que acontece com o nome simples, Maria e suas variantes russas. Maria, Masha, Mary. Não se trata da mesma mulher. Mania, outra variante, combina com ela, mas não Marúcia ou Mary. Precisei de muito tempo antes de compreender a ideia de que esses nomes poderiam aplicar-se todos à mesma mulher. E ainda hoje não consigo convencer-me disso. Maria é de compleição forte e pele clara, exceto por um leve rubor nas faces. É loira, seus gestos são serenos e seu olhar não indica boas intenções. Maria tem o mesmo tipo físico, apenas mais roliço, com faces coradas e seios fartos. Masha é um pouco mais jovem, frágil, usa um vestido cor-de-rosa. Mania é uma mulher jovem de belas formas, talvez. É uma morena com traços faciais fortes e tez opaca. Nenhum brilho no nariz ou nas faces. Não consigo, portanto, como esta poderia ser a tia Mania. Os relatos de Chereshevsky são exemplares das dificuldades cotidianas que ele enfrenta na construção de uma imagem do mundo
devido ao seu funcionamento particular, extremamente gráfico e visual, sua capacidade sinestésica e imagética no geral, sua capacidade de retenção, etc. É evidente que tal forma de se relacionar com a realidade implicaria em certas vantagens e desvantagens do seu funcionamento cognitivo, isto é, sua inteligência, sua capacidade de raciocínio. Vejamos o que a investigação de Luria nos revela sobre isso. Quando vamos para o campo das operações intelectuais, saímos parcialmente do mundo das sensações e das imagens e adentramos em uma esfera mais complexa da realidade humana, das abstrações, das relações lógicas. Vimos em episódios anteriores que Chereshevsky tinha dificuldade de memorizar a partir de esquemas lógicos, dependendo exclusivamente das imagens visuais que produzia espontaneamente. Em alguns casos, essa capacidade lhe permitia operar com imagens nítidas em resolução de tarefas de maneira muito interessante. Em determinadas situações, auxiliava no envolvimento de determinada narrativa, pois percebia inconsistência em contos e obras que passavam despercebidas pelos leitores e muitas vezes pelos próprios escritores. A sua capacidade de observação, no sentido da visualidade das imagens construídas, também permitia que ele resolvesse determinadas situações práticas, problemas matemáticos, entre outras coisas com relativa facilidade, ou ao menos utilizando-se de métodos originais e muito eficientes. Ao longo deste capítulo da obra luriana, há toda uma série de exemplos das formas como a inteligência de Chereshevsky opera na resolução de problemas, e longas descrições do próprio Chereshevsky sobre o raciocínio gráfico-visual que o permitiu chegar a uma solução. São passagens longas, que não cabe trazer para cá sem tomar extensivamente o espaço do episódio. Além disso, são trechos que se utilizam de imagens para representar o raciocínio de Chereshevsky, tornando ainda mais difícil trazer para uma mídia fundamentalmente auditiva, sem ser excessivamente descritivo. Por isso, eu indico a leitura do texto para aqueles interessados em observar esse funcionamento visual, embora eu acredite que as descrições dos episódios anteriores já tenham sido suficientes para explorar a dependência que Chereshevsky tem das imagens gráficas que a sua mente produz e de como opera com elas no seu cotidiano. Mais interessante, creio, são as descrições do que Luria chama de pontos fracos do intelecto de Chereshevsky. Já vimos em momento anterior duas dificuldades do funcionamento cognitivo de Chereshevsky. A primeira é a intensidade e quantidade de imagens produzidas, por exemplo, na leitura de alguma obra. A maioria das pessoas tem a capacidade de, ao ler ou ouvir determinada narrativa, selecionar os elementos mais importantes para a construção de uma imagem. Tentem ler algum livro de ficção, uma narrativa, e verão que detalhes, por mais ricos que sejam, passam despercebidos, porque entendemos que eles são secundários. Para Chereshevsky, no entanto, o mesmo não ocorre. As imagens constituíam um obstáculo na compreensão de um texto porque impediam Chereshevsky de se concentrar no essencial. O segundo ponto fraco, que já abordamos anteriormente, é a sobreposição de imagens. Vimos que Chereshevsky temia que as imagens das séries de números que precisava memorizar permanecessem na sua mente, o que conseguia evitar criando novos dispositivos como cobrir o quadro com um pano ou uma lona na sua mente. No entanto, tal sobreposição de imagens acontecia em outras situações. Então, quando lia, em determinada história, que o personagem se encontrava em um alpendre, a imagem poderia se confundir com o alpendre de outra história e outro personagem poderia adentrar na sua imagem mental, ou seja, seria construída outra situação. Passado e presente se confundiriam constantemente.
Esse era, segundo Luria, o perigo de ter essas imagens como elemento dominante da sua consciência. Elas passavam a guiar o pensamento. No entanto, diversas operações lógicas exigem processos como os de abstração, generalização, síntese, etc., que vai abstrair determinadas características sensoriais dos objetos. Quando pensamos em uma mesa, não necessariamente nos atentamos a todos os detalhes da mesa. Não nos preocupamos se ela é quadrada ou circular, se é feita de mogno, pinho ou de aço, se o tampo é de vidro ou de granito, se é para 4 ou 8 lugares. O conceito de mesa já nos dá a informação principal sobre o objeto antes de precisarmos construir na nossa cabeça uma imagem dele. Mas para Chereshevsky, a construção dessa imagem era uma necessidade incontornável, e quando as descrições entravam em choque com a imagem produzida, ele tinha de ajustar continuamente essas imagens com as novas informações fornecidas, um exercício que exigia uma atividade muito mais laboriosa, embora as imagens produzidas pudessem ser mais fidedignas às descrições. Se a dependência excessiva de imagens visuais constituía um obstáculo para o pensamento funcionar como elemento dominante da atividade cognitiva, impedindo que processos de abstração e generalização ocorressem, como que Chereshevsky lidava com a linguagem cotidiana, e principalmente com sinônimos e metáforas, com analogias, por exemplo. Um exemplo disso são expressões como pesar as palavras. Enquanto para nós o sentido dessa frase é claro, trata-se de avaliar no que se fala, tornar a fala mais conscientizada, para Chereshevsky tratava-se de produzir uma imagem na qual palavras literalmente precisavam ser pesadas. O mesmo tipo de situação acontecia com a poesia, que constituía uma dificuldade especial para o mnemonista. Como a linguagem poética não é literal, as imagens produzidas na leitura de um poema confundiam Chereshevsky, tornando muitas vezes o poema incompreensível. Tais dificuldades não passam despercebidas pelo próprio Chereshevsky, que costuma lidar com elas, por exemplo, fazendo leituras mais pausadas, pois, segundo ele, antes de poder entender uma nova imagem, tenho de me livrar de uma antiga, que permaneceu em minha mente. Da mesma forma, afirma que é muito conservador no uso de palavras, o que certamente deve ter afetado as suas interações cotidianas em algum nível, embora isso seja pouco explorado por Luria no seu texto. Para encerrar esse já extenso episódio, o último ponto fraco de Chereshevsky deve ser apresentado para reforçar a dependência que este tinha das imagens visuais: a interpretação de linguagem abstrata, que o forçava a tentar harmonizar o incompatível. Tomemos, por exemplo, a palavra nada, ou a ideia de nada. Sobre isso, nos diz Chereshevsky. Tomemos a palavra nada. Eu a li e pensei que deveria ser algo muito profundo. Pensei que seria melhor chamar nada de algo, pois vejo esse nada, e ele é algo. Quando tenho de entender algum significado muito profundo, tenho de obter uma imagem dele imediatamente. Portanto, perguntei à minha esposa o que nada significava. Mas isso era tão claro para ela que sua resposta foi simplesmente: nada quer dizer que não há nada. Mas eu entendia isso de outra maneira. Vi esse nada e achei que ela estava enganada. Se nada pode aparecer para uma pessoa, isso significa que é algo. E é aí onde começam os problemas. Que raciocínio curioso, né? Que díspare da forma como usualmente pensamos. Isso porque, ao longo do desenvolvimento, a dependência que os seres humanos tinham das imagens gráficas é substituída pelo pensamento conceitual, ou pelo menos por uma atividade psíquica que atua a partir do significado das palavras. Não à toa, Luria compara muitas vezes o raciocínio de Chereshevsky a algo mais juvenil e imaturo. Não de forma pejorativa,
mas pela sua dependência das imagens gráficas, algo que na ontogênese costuma se perder com a aquisição das formas mais desenvolvidas de pensamento. Essa tentativa de Chereshevsky de converter tudo em imagens, portanto, poderia trazer uma série de benefícios em algumas atividades, mas constituía uma dificuldade quase intransponível em outras. Encerramos assim um extenso episódio em que reposicionamos Chereshevsky em um mundo próprio. Compreendemos por que, em diversas passagens do texto, Luria compara a investigação do mnemonista com a jornada de Alice através do espelho, adentrando no País das Maravilhas. Trata-se de uma imagem de mundo completamente distinta da nossa, rica em detalhes visuais, cujas imagens progressivamente vão se assomando e dificultando a nossa travessia. Entendemos aqui um pouco mais da relação de Chereshevsky com o mundo, embora dificilmente possamos falar que entendemos tudo do funcionamento de Chereshevsky. Uma última parte ainda deve ser abordada, no entanto. Se hoje investigamos a relação de Chereshevsky com o mundo, a imagem do mundo que este construiu e como ele atuava nesse mundo, precisamos ainda entender a relação de Chereshevsky consigo mesmo. Como que as leis desenvolvidas pela teoria histórico-cultural se manifestam em um psiquismo tão particular? Como que tal funcionamento, tal interação com a realidade afetou a sua personalidade? São essas as perguntas que tentaremos responder no próximo e último episódio dessa temporada, dedicado à mente de um mnemonista. Obrigado a todos que ouviram esse episódio do Catarsis Podcast. Lembrando que nossos episódios são quinzenais, então nos veremos em 2 semanas. O podcast e o Catarsis como um todo é um projeto voluntário de tradução e divulgação da ciência marxista. Ele se sustenta pelo apoio dos seus ouvintes e leitores. Você pode contribuir com a continuidade do projeto de 2 formas: pela divulgação, compartilhando com amigos interessados, e financeiramente, através de doações por Pix ou através da contribuição mensal pelo Apoia-se a partir de R$5. Desde já eu agradeço a todos que ajudam a manter o Catarsis, que participam da sua construção e que incentivam a sua continuidade. Um abraço a todos e uma ótima semana. Nos vemos no próximo e último episódio dessa temporada. Até lá!